Saudações, galerinha do 8º ano. Vamos para mais uma aula de matemática. Vamos continuar nosso estudo sobre triângulos, tá? Na aula de hoje nós vamos fazer o capítulo 9, né? Ver os conteúdos do capítulo 9, os conceitos, que são dos pontos notáveis de um triângulo. São 4, tá? É um biquinho, tá? Faz biquinho, bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Spoiler dado, vamos para a aula. Nós vamos começar com o primeiro ponto notável, mas todo ponto notável, ele é a intersecção de segmentos de reta ou até mesmo de retas, conforme nós veremos a seguir. O primeiro deles relaciona mediana e baricentro. Baricentro é o ponto notável, mediana são os segmentos que se encontram e formam o ponto notável. Mas o que é uma mediana, professor? É simples, é um segmento de reta. Qual é a característica dela? Vai sair de um vértice, vai até o lado oposto, conforme vocês estão vendo aqui, ó, sai do vértice, vai para o lado oposto. Quando chega no lado oposto, divide esse lado oposto em dois pedaços iguais, tá? Então, basicamente, é um segmento de reta que une o vértice do triângulo ao ponto médio, ou seja, a metade do lado oposto a esse vértice. Então, vocês devem pensar o seguinte: se eu tenho 3 vértices, se eu tenho 3 lados, cada lado é oposto a um vértice, vou ter 3 medianas. É isso mesmo, pessoal. Então eu tenho aqui a mediana AF, ela é relativa ao lado BC. Então quando eu falo mediana relativa, ela é relativa ao lado e não ao vértice. Certo, pessoal? Então a mediana aqui, ó, AF, é relativa ao lado F. Ou seja, sai do vértice A, vai até o lado oposto, né, que é BC, perdão, então quando eu falo relativo ao lado BC, F é o ponto onde ela para, tá? Que é o ponto médio. Então ela sai do vértice A, vai até o lado oposto, que é BC, né? Para nesse ponto F, que é o ponto que divide o lado em dois pedaços iguais. Então mediana sempre sai do vértice, vai para o lado oposto, divide o lado oposto onde ela para ao meio, em dois pedaços iguais. E aí eu posso fazer a mesma análise para os outros vértices e para os outros lados. Então aqui, pessoal, ó, a mediana BD, ou seja, sai do vértice B e vai até o ponto D, que é relativa ao lado AC, tá? Então esse é o lado aqui AC, de onde a mediana BD é relativa. Chega no lado AC, a mediana para num ponto que divide o lado AC em dois pedaços iguais. Beleza? Do mesmo modo, a mediana CE, aqui ó, C até E, ela é relativa ao lado AB, e aí o que é que ela faz também? Chega aqui no ponto E, divide o lado AB em dois pedaços iguais também aqui, conforme vocês podem ver por esses tracinhos. Então, saiu do vértice, foi para o lado oposto, dividiu o lado oposto ao meio, trata-se de uma mediana. Notem que as 3 medianas se cruzam aí, conforme elas saem de vértice para o lado oposto, elas se cruzam em um ponto específico. Esse ponto específico nós chamamos de baricentro. Então, baricentro é o ponto de encontro, né? É o ponto que intersecta as 3 medianas, né? Então, esse ponto é chamado de baricentro. E aí tem uma nota. O baricentro vai estar sempre dentro, no interior do triângulo, sempre dentro do triângulo. Outros pontos notáveis, alguns deles, eles podem ser localizados fora do triângulo, que vocês vão ver em seguida. Mas o baricentro não. Sempre está dentro do triângulo. É o ponto de encontro das 3 medianas. Mediana, segmento de reta, que sai do vértice ao lado oposto do triângulo, né, ao lado oposto a esse vértice, e divide esse lado oposto em dois pedaços iguais, ou seja, ao meio. Então vamos ver as propriedades do baricentro. Primeira propriedade aqui, ó, o baricentro de um triângulo, ou seja, esse pontinho aqui, tá? Ele divide cada mediana em dois segmentos de reta na razão de 2:1. Então vamos especificar aqui, ó. O segmento que sai do vértice até o baricentro, tá? Então saiu do vértice até o baricentro, esse segmento aqui, dessa mediana QU,
ele vai ser sempre o dobro, não é, do segmento que sai do baricentro ao lado oposto. Lembrando, é para a mesma mediana, tá, pessoal? Então, essa propriedade é para uma mesma mediana. O segmento que contém o vértice, ou seja, o segmento que parte do vértice, ele é sempre o dobro do segmento que para no lado oposto. Porque o baricentro vai dividir a mediana em dois pedaços, né? Um pedaço maior que o outro, que é exatamente o dobro. Então, aqui, ó, 2y e aqui mede y. Significa que segmento que sai do vértice ao baricentro é o dobro do segmento que sai do baricentro até o lado oposto, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, saiu do vértice S, parou aqui no baricentro G, vale 2x. Saiu do baricentro G, parou aqui no ponto T, no lado oposto, vale apenas x. Ou seja, o maior é o dobro do menor, tá? Ou seja, assim como o menor é a metade do maior também, se a gente analisar o contrário, né? Então, ó, saiu do vértice R, parou no baricentro, mede aqui 2e. Por que mede 2e? Porque o pedacinho que sai do baricentro e vai até o lado oposto, mede z. Então, o que sai do vértice vai ser sempre o dobro do que chega no lado oposto. Basicamente, essa é a propriedade do baricentro, tá, pessoal? E aí nós temos uma curiosidade. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo, que significa o seguinte: se eu pego o baricentro, né, e nesse baricentro eu coloco uma corda, eu consigo pendurar o meu triângulo, né, consigo pendurá-lo, né, deixar ele exatamente alinhado, paralelo ao chão, né, paralelo ao piso, né, paralelo ao plano horizontal, tá? Ou seja, ele fica exatamente em uma condição de equilíbrio, ele fica bem equilibrado, tá? Ele não vai nem para um lado, nem vai para o outro, ele fica exatamente equilibrado, paralelo ao plano horizontal, que no caso é o chão das nossas casas. Nas atividades online, na aula online, nós vamos fazer um experimento justamente dessa maneira, para vocês verificarem isso. Tá bom, gente? Então, fechamos o baricentro. Primeiro ponto notável, que deriva das medianas, né? Ele está relacionado com as medianas. O próximo ponto notável, pessoal, é o incentro. O incentro, ele vem aqui como sendo ponto de encontro das bissetrizes internas. Bissetriz, você já sabe, é um segmento de reta que divide um ângulo em dois pedaços iguais. Só que no triângulo, a bissetriz interna é um segmento de reta que une o vértice também a seu lado oposto. Basicamente, pessoal, com exceção do circuncentro, que nós vamos ver lá na frente, os outros sempre saem do vértice ao lado oposto. E aí acontecem algumas características. A da bissetriz interna sai do vértice, vai para o lado oposto, só que agora ele divide o ângulo do vértice que ele sai em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Ou seja, eu tenho aqui a bissetriz AF. Saiu do vértice A, foi até o lado oposto BC, né, nesse ponto F. Só que aqui, ó, passou pelo ângulo, dividiu o ângulo em dois pedacinhos iguais. Então, bissetriz divide o ângulo em dois pedacinhos iguais. Bissetriz interna de um triângulo, sai do vértice para o lado oposto a esse vértice e divide o ângulo em dois pedaços iguais. Nós temos também três bissetrizes, né? Temos três vértices, temos três lados opostos, um a cada um dos vértices, então tenho três bissetrizes internas. Tem a bissetriz AF, que é a bissetriz interna relativa ao ângulo A. Tem a bissetriz BD, que é a bissetriz relativa ao ângulo B, né? E tem a bissetriz CE, que é a bissetriz relativa aqui ao ângulo C. Então sai do ângulo, vai para o lado oposto, só que divide o ângulo em dois pedaços iguais. Diferente da mediana. Mediana divide o lado oposto em dois pedaços iguais. Bissetriz interna divide o ângulo em dois ângulos iguais e congruentes, tá? E mais uma vez elas se cruzam em um ponto aqui específico. Esse ponto é chamado de incentro. E aí nós temos o nosso segundo ponto notável, né? O incentro é o ponto de encontro, ou seja, o ponto de intersecção das três bissetrizes internas, tá? Notazinha, o incentro também está sempre dentro do triângulo, tá? Então, o incentro, ponto de encontro das três bissetrizes. Bissetriz, sai do vértice, vai para o lado oposto,
divide o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes. Ok? Então vamos agora para as propriedades do incentro. A primeira delas é que o incentro é o centro da circunferência inscrita. Que diabo é isso, professor? Uma circunferência ela é inscrita em um polígono qualquer, no nosso caso aqui um triângulo, significa que a circunferência vai cortar exatamente cada lado do triângulo em um ponto aqui, ó. Veja que a circunferência passa aqui em um ponto do lado. Veja que a circunferência passa aqui em um ponto do lado. Então, cada um dos três lados do triângulo, a circunferência vai estar dentro desse triângulo, no interior, e ela vai passar por cada um desses três lados em um único ponto. Então, isso é o que nós chamamos de circunferência inscrita. Ela fica dentro da figura e ela passa por cada um dos lados em apenas um único ponto. Então, isso é o que é uma circunferência inscrita. Então, no caso, o incentro, que é o ponto de encontro das três bissetrizes, que é esse pontinho aqui, tá? Ele é o centro dessa circunferência aqui inscrita, dessa circunferência aqui interna, que está desenhado dentro do triângulo e que passa exatamente por um ponto em cada um dos lados do triângulo. Então, incentro, ponto da circunferência inscrita. Então, veja só a relação incentro, inscrito, tá? Então, isso daí já serve para memorizar também uma das propriedades do incentro. Então, incentro quer dizer que é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. E a outra propriedade que nós temos é a seguinte. O incentro, ele é o ponto do plano equidistante dos três lados do triângulo. Então, a distância do incentro para esse lado AC é a mesma que a distância do incentro para esse lado BC, que é a mesma que a distância do incentro para esse lado AB, tá? Porque é exatamente o raio da circunferência aqui, ó. E esse pontozinho aqui dá o raio. E esse ponto aqui dá o raio. E esse ponto aqui também dá o raio. Então, o raio de uma circunferência, vocês já viram, é o mesmo valor para qualquer raio que eu traçar em uma circunferência específica. Então, como é o mesmo valor e a distância entre o incentro e o lado do triângulo, né, vai ser exatamente o raio da circunferência, que vai ter o mesmo valor para essa circunferência. Então, para cada triângulo, eu tenho um incentro. Para cada incentro, eu tenho uma circunferência inscrita, que o incentro possui a mesma distância, ou seja, equidistante, para cada um dos pontos aí, para cada um dos lados do triângulo em questão. Então, fechamos mais um ponto notável, o incentro, que vem da bissetriz, né? Que ele é originado através do cruzamento das três bissetrizes de um triângulo. Fechou? Então, vamos para o próximo ponto notável, que é o ortocentro, que é o ponto de encontro das três alturas. Sim, pessoal, um triângulo possui três alturas. Então, diferente da altura humana, um triângulo possui três alturas, porque está relacionado a cada vértice, está relacionado a cada lado oposto a esses vértices. Então, eu vou ter três alturas diferentes, tá? Então, o que seria a altura? Claro, três alturas diferentes, né? Se o triângulo for escaleno. E aí, dependendo das situações, eu vou ter alturas iguais ou não, conforme nós veremos mais lá na frente. Então, aqui, ó, a altura é o segmento de reta, gente, que vai sair também do vértice. Opa! É mais um segmento de reta que sai do vértice. Vai até o lado oposto. Opa! Beleza. Só que o lado oposto a esse vértice ou simplesmente o seu prolongamento. Porque nem sempre vai dar para eu traçar uma altura que sai do vértice e chega no lado oposto. Eu vou ter que fazer um prolongamento, né? Uma projeção desse lado oposto para que eu tenha altura. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa fazer esse prolongamento, tá? E quando chega no lado oposto, obrigatoriamente tem que ser perpendicular. Ou seja, tem que formar ângulos de 90 graus, pessoal. Forma ângulos de 90 graus, massa, trata-se de uma altura. Desde que saia do vértice, desde que vá até o lado oposto, quando chegar no lado oposto, seja perpendicular a esse lado oposto. Forme ângulos de 90 graus. Como um triângulo tem três vértices,
Como um triângulo tem 3 lados, né? Cada lado oposto a um vértice, eu vou ter 3 alturas, tá? Então tem a altura AF, né? Aqui a minha altura AF, relacionada ao lado BC. Eu tenho aqui a minha altura BD, aqui, ó, relacionada ao lado AC. E tenho aqui a minha altura CE, relacionada ao lado AB, tá? Então, característica de altura, vértice para o lado oposto, perpendicular ao lado oposto, ok? E aí as 3 alturas, se vocês prestarem atenção, se encontram em um ponto específico. Esse ponto é chamado de ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas. E agora nós vamos para a propriedade ou as propriedades aí do ortocentro ou para algumas características. O ortocentro, ele pode ser um ponto interno. Se o triângulo for acutângulo, ele vai ser um ponto externo. Se o triângulo for um obtusângulo, ou ele vai coincidir com um vértice, se o triângulo for retângulo. Então, nós vamos observar em cada um desses 3 triângulos, né? Aqui está o acutângulo, aqui está o obtusângulo e aqui está o retângulo. Então, veja, a altura, né? As alturas se intersectam aqui, ó, num ponto dentro do triângulo acutângulo. Já no triângulo obtusângulo, vem aquela ideia de prolongar, tá? Prolongar um dos lados. É o que acontece aqui, por exemplo, ó, no vértice D, tá? O vértice D tem que sair do vértice, tem que ir para o lado oposto, que é o lado EF, e tem que ser perpendicular. Ele só vai conseguir ser perpendicular quando eu faço o prolongamento, que é exatamente isso aqui, ó. Eu prolonguei o lado para que eu possa ter uma perpendicularidade aqui, porque em nenhuma parte aqui desse lado eu ia conseguir ter uma reta que sai do vértice D e que fosse perpendicular a esse lado. Por isso que eu faço o prolongamento, tá? É o mesmo que acontece aqui, por exemplo, nos outros lados, né? Então, o D vem para cá, a outra altura aqui, ó, do F vem para o lado oposto aqui, ó, vértice F vai para o lado oposto DE, né? E aí é perpendicular. E a outra altura aqui sai do lado E, do vértice E, vai até o lado oposto DK, só que eu tenho que prolongar, né? DK até ser perpendicular. Então, prolongo aqui, o DK veio para cá, ó. O prolongamento de DK é esse aqui. E aí foi perpendicular. Então, veja que inicialmente as 3 alturas não se cruzariam em condições normais, porque eu tenho uma que sai daqui, né? Sai de F, vai até DE. Tenho outra que sai de D e vai até EF, que está aqui, né? Tem esse ponto aqui para a altura, tenho esse e tenho esse. Então, inicialmente, elas não se cruzariam. Então, para que elas se cruzem, eu prolongo, né, essas informações. Prolongo a altura, prolongo a outra altura, prolongo de modo que elas se cruzem no ortocentro. Porque se eu tenho 3 alturas, eu tenho que ter aí um ponto de cruzamento dessas 3 alturas. Nem sempre vai estar assim na cara, a gente tem que fazer também o prolongamento das alturas até a gente chegar no ortocentro, que esse é o ortocentro. Isso vai acontecer muito, pessoal, em triângulos obtusângulos. Triângulos que têm um ângulo maior que 90. E aí já estejam preparados. Se o triângulo for obtusângulo, saibam que a altura vai estar fora e aí vocês vão ter que fazer essas ideias de prolongamento. Fechou? E aqui o triângulo retângulo. Veja que interessante. Sai do vértice Q, vai para o lado PO. Só que, quando chega, é exatamente o vértice aqui, ó, perpendicular. Outra ideia. Sai do vértice P e vai para o lado QO, que chega aqui também, ó, a outra altura. Então, essa altura aqui, que sai do vértice P, aqui vai ser a altura 1, aqui vai ser a altura 2, e a altura 3 sai do vértice O e vai para o lado PQ, e aí é perpendicular. Então, as 3 alturas se encontram exatamente no vértice aqui do ângulo de 90 graus. Então, onde é que vai estar a altura, o ortocentro de um triângulo retângulo? É o vértice do ângulo de 90 graus. Então, é o vértice do ângulo reto vai ser o ortocentro. Simplesmente. Assim. Então, não precisa nem procurar. Pessoal, onde é que está o ortocentro no triângulo retângulo? No vértice do ângulo reto, professor. Simples assim.
Então, fechamos o terceiro ponto notável, o ortocentro, que vem das alturas, tá? Das 3 alturas do triângulo. Vamos agora para o próximo ponto notável, que é o circuncentro. Professor, e o circuncentro vem de onde? Vamos revisar. Vem da mediatriz, pessoal. Nós vimos em capítulos anteriores que a mediatriz é uma reta que é perpendicular a um segmento de reta, e aí, além de ser perpendicular, ele divide-o ao meio, e além de dividir ao meio, ele é perpendicular, ele ainda é perpendicular ao segmento, tá? Então, perpendicular ao segmento, tá? Nesse caso, pessoal, cada lado de um triângulo é um segmento de reta. Então, cada lado vai ter sua mediatriz. Vai ter uma reta que corta ele ao meio, e além de cortar ele ao meio, é perpendicular. Se você prestar atenção, se a gente pega aqui, ó, se a gente pega o vértice, o segmento AB, vai ter uma mediatriz aqui, ó. Corta ele ao meio e é perpendicular. Não confundir com mediana. Mediana sai do vértice. Mediatriz não sai do vértice. Mediatriz já corta ali, é como se fosse uma faca. Pô, cortou o lado ao meio. E além de cortar o lado ao meio, é perpendicular a ele, que é o que acontece aqui. A mesma coisa aqui, ó, o lado AD. Tem uma mediatriz aqui, ó. Corta ele ao meio e é perpendicular. Mesma coisa aqui, ó, BD, o lado BD. Tem essa mediatriz aqui, ó. Deixa eu apagar que aqui ficou um pouco distante. Então tem essa mediatriz aqui, ó. Também não gostei. Tem essa mediatriz que é perpendicular, corta o lado BD ao meio e é perpendicular. As 3 mediatrizes se encontram aqui em um certo ponto. Esse ponto é chamado de circuncentro. Então, o circuncentro é o ponto em que as mediatrizes dos lados de um triângulo se intersectam, ou seja, se encontram, né? E aí também tem propriedades. Circuncentro vai ser o centro da circunferência circunscrita. Opa! Lembram da inscrita? A inscrita era dentro da figura. A circunferência circunscrita, ela é fora da figura. E qual é a característica dela? A circunferência circunscrita vai passar em cada um dos vértices do triângulo. Ó, passou aqui, passou aqui, passou aqui. Beleza? Então, a circunferência circunscrita a um triângulo passa por cada um dos vértices do triângulo. O circuncentro, então veja, circun e circum. Então, está relacionado à circunferência circunscrita. O circuncentro é exatamente, tá, esse ponto aqui de encontro das 3 mediatrizes, que é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, circunferência externa ao triângulo. E também tem uma outra propriedade. O circuncentro é o ponto do plano que é equidistante dos 3 vértices do triângulo, que é aquela mesma ideia, né? Do centro para o vértice eu tenho um raio, do centro para o outro vértice eu tenho um raio, do centro para o outro vértice eu tenho um raio. Já que os vértices do triângulo estão na borda da circunferência, então do centro da circunferência até a borda é o valor do raio. Então, se aqui mede raio, aqui mede raio e aqui mede raio, significa que a distância do centro para cada vértice do triângulo vai ser igual. Então, vai ser a mesma distância, vai ser equidistante. E aqui nós temos uma notinha. O circuncentro pode estar dentro, no triângulo acutângulo, pode estar fora, no triângulo obtusângulo, ou pode pertencer a um lado. No triângulo retângulo, o circuncentro vai ser exatamente em um dos lados do triângulo retângulo, tá? Então pode estar dentro, pode estar fora, ou pode estar pertencente a um dos lados. Circuncentro, ponto de encontro das 3 mediatrizes. Mediatrizes, vimos anteriormente, é uma reta que divide um segmento de reta em 2 partes iguais e é perpendicular ao segmento. Ok? Então vamos aplicar essas condições, né? Que com isso nós fechamos o bico, né? Nós temos os 4 pontos notáveis que juntos formam a palavra bico, né? Baricentro, B de baricentro, I de incentro, C de circuncentro e O de ortocentro, formando o famoso bico como os pontos notáveis de um triângulo, conforme vocês podem ver aí, que vocês verão, por exemplo, em pesquisas na internet, e vocês vão ver
algo em torno disso, em cima disso, tá? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro, bico, ponto notável do triângulo. Só lembrar no bico de papagaio, bico de tucano, fazer biquinho para foto. Tudo isso relacionado aos pontos notáveis de um triângulo. Baricentro, mediana. Incentro, bissetriz interna. Circuncentro, mediatrizes. Ortocentro, alturas. Então, com isso, nós fechamos os pontos notáveis. Vamos avançar e vamos falar agora das propriedades de dois triângulos específicos, tá? Do triângulo isósceles e do triângulo equilátero. Primeiro, o isósceles. O que é um triângulo isósceles, pessoal? Vimos isso na aula anterior. Triângulo isósceles é todo triângulo que possui dois lados iguais. Se eu tenho um triângulo com dois lados iguais, ele é chamado de isósceles, tá? Outra coisa, vai receber nomes especiais. O ângulo formado pelos lados iguais, então esse ângulo aqui, por exemplo, ele é chamado de ângulo do vértice. O ângulo no triângulo isósceles que é formado pelos dois lados iguais, tá? O lado oposto ao ângulo do vértice, tá? Ou seja, o ângulo formado pelos dois lados iguais tem um lado oposto, que é o lado diferente do triângulo isósceles. Então é chamado de base. Então tá aqui, ó, ângulo do vértice formado pelos dois lados congruentes, lado oposto ao ângulo do vértice é chamado de base. E os ângulos formados pela base e por um dos lados congruentes são chamados de ângulos da base. Então, em um triângulo isósceles, a base, que é o terceiro lado diferente, forma com um dos lados congruentes um ângulo. É chamado de ângulo da base. Da mesma forma, pessoal, a base forma com o outro lado congruente do triângulo isósceles um outro ângulo, que também é chamado de ângulo da base, né? Então, juntando os dois ângulos, eu tenho os ângulos da base, que são os ângulos formados por um lado congruente e a base. E aí nós conceituamos essas características de um triângulo isósceles. Então, tem umas propriedades do triângulo isósceles que vocês vão precisar colocar aqui, ó, na cabecinha, porque sempre é importante e é sempre usual em questões que envolvem triângulos isósceles. Vamos ver quais são. Primeira propriedade, os ângulos da base são congruentes. Então, lembre-se do que eu falei. É o ângulo formado pela base e um dos lados congruentes. Então, ou seja, o ângulo B é igual ao ângulo C, porque são os ângulos da base. A mediana, a mediatriz e a altura relativa à base coincidem com a bissetriz do ângulo do vértice. Ou seja, mediana que sai do ângulo do vértice, né? Mediana que sai do ângulo do vértice, né? A mediatriz, a bissetriz e a altura, né, são o mesmo segmento de reta, tá? Que é esse daqui, ó. Esse segmento de reta aqui é altura, é mediana, é mediatriz e é bissetriz automaticamente. Então fica aí no critério, né? Esse ângulo do vértice aqui, quando eu traço a mediana, quando eu traço a altura, quando eu traço a bissetriz relativa a esse ângulo, né? Eu vou ter aqui que os ângulos são iguais, porque é a mesma reta. Então eu sei que aqui é perpendicular, porque trata-se de uma altura e também mediatriz, né? E eu sei que esse pedacinho é igual a esse pedacinho, porque também trata-se de uma mediana. Então eu tenho tudo junto em um único segmento de reta. Isso para o ângulo do vértice, ou seja, o ângulo que é oposto à base. Tá, pessoal? Então cuidado com isso. E os quatro pontos notáveis, o bico, né? O baricentro, o incentro, o ortocentro e o circuncentro, estão alinhados. Nós temos aqui, ó, circuncentro, nós temos aqui baricentro, nós temos aqui incentro e nós temos aqui o ortocentro. Então, os quatro pontos notáveis vão estar exatamente nesse segmento de reta que é, ao mesmo tempo, mediana, mediatriz, bissetriz e altura. E lembre-se, esse segmento de reta sai do vértice, do ângulo do vértice, e vai até o lado oposto, que é a base do triângulo isósceles. E com isso nós fechamos as propriedades do triângulo isósceles. Então vamos agora para o último tipo de triângulo, que nós vamos ver as propriedades dele, que é o triângulo equilátero. Esse é muito legal, pessoal. Triângulo equilátero possui três lados iguais. Isso nós já sabíamos. Possui, por consequência, três ângulos internos iguais. Isso nós já sabíamos.
Por consequência, possui 3 ângulos externos iguais também. E por definição, pasmem, é um triângulo isósceles. Como assim, professor? Qual é a definição do triângulo isósceles, pessoal? Triângulo isósceles tem 2 lados iguais. Só que o triângulo equilátero tem 3, ele tem um a mais, então ele já está dentro da definição de triângulo isósceles, ou seja, todo triângulo equilátero também é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Então fica aí na mente de vocês, já teve questões, né, de seleção que cobrou exatamente essa análise. Então fiquem ligados com relação a isso. Então vamos às propriedades do triângulo equilátero. Os 3 ângulos são congruentes, nós já sabíamos, medem 60 graus. Se os 3 ângulos são iguais e a soma é 180 dos ângulos internos, isso daí quer dizer que cada ângulo mede 60 graus. A mediana, mediatriz e altura relativa a qualquer lado, né, coincide com a bissetriz relativa ao ângulo oposto a esse lado. Ou seja, a reta que representa a mediana é a reta que representa a mediatriz, é a reta que representa a bissetriz, é a reta que representa a altura para qualquer um dos 3 vértices do triângulo equilátero. Então vejam aí que show, que massa, pessoal. Então aqui, essa retazinha aqui, ela é mediatriz, bissetriz, altura e mediana. Essa reta aqui, ela é bissetriz, mediatriz, altura e mediana. Esse segmento aqui, ele é mediatriz, bissetriz, altura e mediana também. E os 4 pontos notáveis, o bico, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, é um único ponto do triângulo equilátero. E ele vai estar exatamente no meio ali do triângulo equilátero. Esse ponto aqui é o bico, o famoso bico, para um triângulo equilátero. Aleluia, né, pessoal? Então, ó, o R é o raio da circunferência inscrita, o Rzinho. O Rzão é o da circunferência circunscrita. Então, a inscrita está aqui dentro. A circunscrita está aqui fora. O H é a altura do triângulo. Está aqui, ó, vértice é o lado oposto. É o H que é a altura. Ou seja, o raiozão da circunferência circunscrita é 2 vezes o raiozinho da inscrita. Então, se você olhar aqui, ó, daqui para cá é um raiozinho, daqui para cá é outro raiozinho. Deixa eu apagar para melhorar aqui, ó. Raiozinho, raiozinho, dá exatamente o raiozão da circunferência circunscrita. E a altura é 3 vezes o raio, né? 1, 2, 3 vezes o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero. Então é um triângulo bonitinho, perfeitinho, que aí dá para fazer várias análises e por ser bonitinho e perfeitinho, ele cai muito em questões que envolvem os pontos notáveis. Então se ligue também nisso, certo, pessoal? E aí com isso nós encerramos a aula de hoje. O que eu desejo para vocês é que estudem, pratiquem o que vocês viram agora, revejam o vídeo se necessário e aí na próxima aula online, ao vivo, nós fazemos questões desse conteúdo. Fechou? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.